Oi, eu sou o Danilo, professor de História, e hoje você vai aprender sobre os francos, o Reino dos Francos. Então vamos lá, para começar, o que você deve saber? O Reino dos Francos ele vem de acordo com as invasões bárbaras na Europa. Então você vai ter nessa época o desaparecimento do Império Romano, tá? O Império Romano ele vai se desintegrar do Ocidente e vai ocorrer as invasões bárbaras em toda a Europa. E após as invasões bárbaras, essas tribos vão se estabelecer, cada uma num lugar, são tribos diferentes, e uma tribo delas são justamente os francos, que vão se instalar naquela região da Gália, onde é a França hoje. Tá? E você vai ter um rei chamado Clovis. Tá? Esse rei ele é muito importante porque ele se converte ao cristianismo. O cristianismo estava em alta naquela época, naquela região da Europa, e as tribos vão se convertendo, e os francos também. Então é muito importante você saber isso, porque é uma estratégia para poder se expandir, poder ganhar o apoio da igreja. E o Clovis ele é dessa dinastia aqui, dos Merovingios. Vem de Meroveu, um antigo líder, chefe, que estava naquela região e conquistou a Gália. Bom, o que a gente precisa saber também? Olha lá. Existe um homem chamado Carlos Martel. Ele era uma espécie de mordomo, ele trabalhava, era tipo um ministro do rei. Tá? E ele vai ser importante porque ele vai vencer o avanço muçulmano que estava progredindo naquela região na Batalha de Poitiers. Isso vai acontecer em 732. Então, o avanço muçulmano vai ser contido por Carlos Martel, que vai ganhar um grande prestígio. Tá? E o filho de Carlos Martel vai ser Pepino o Breve. Esse filho de Carlos Martel ele vai destituir o último rei merovingio. Então ele vai dar uma espécie de golpe, certo? E os reis merovingios não vão existir mais na dinastia dos francos. Vai acontecer agora uma dinastia carolíngia, uma nova dinastia, uma nova sequência de reis a partir de Pepino o Breve. Tá? E um rei importante dos francos foi Carlos Magno, tá? Porque ele vai começar a expandir as terras, certo? Ele vai começar a conquistar novas regiões. E ele vai começar a administrar o império de uma maneira diferente, através de condados, marcas e ducados. Então ele vai conceder os condados aos condes, ele vai conceder as marcas aos marqueses e os ducados aos duques. Isso ele está fazendo e aumentando o número de patentes de nobreza. Então você está vendo aí uma relação de suzerania e vassalagem dentro do reino dos francos, tá? O que vai marcar as sociedades medievais. Vamos lá. Além disso, existiam as leis, que eram chamadas capitulares, proclamadas por Carlos Magno, que eram espécies de leis que vigoravam em todo o território dos francos. E também uma extrema fiscalização, através de alguns enviados especiais, para controlar o império, controlar as regiões. Então existia todo esse aparato para administrar o reino. Bom, vamos lá. Continuando, você vai ter em 814 a morte de Carlos Magno. Com isso, o seu filho assume o reino, Luís o Piedoso, mas ele também não governa por muito tempo, até que ele morre, né? Em 843 acontece algo de importante, que é a divisão do Império dos Francos, tá? A divisão do reino, no Tratado de Verdun. Então esse tratado ele vai dividir em 3 partes o reino entre quem? Os netos de Carlos Magno. Então existiam 3 netos, Carlos, Luís e Lotário, que vão cada um pegar uma parte do reino, tá? Isso vai fazer o quê? O que acontece? Gera o quê? Um enfraquecimento, porque você tinha uma coisa muito forte, a partir do momento que começa a ter discussão, ter briga por causa de terras e tudo mais, você vai ter que dividir. Dividindo, você vai enfraquecer, você não vai ficar mais forte. E aí vão ocorrer algumas invasões que já estavam tendo anteriormente, tá? Na época de Luís, invasões de outras tribos da Europa, principalmente os vikings do norte e tudo mais. E aí o império ele vai se desintegrando aos poucos, esse processo vai acontecendo. E aí vai dar origem às sociedades feudais com o tempo, tá? Porque as pessoas vão se sentir cada vez mais acuadas, com medo das invasões das tribos, e vão buscar cada vez mais refúgio em fortificações, em castelos,
sob a proteção de um suzerano, de um senhor feudal. Aí sim você vai ter a formação do feudalismo a partir dessa época. Então, esse é um breve resumo sobre a história dos francos. Até a próxima vez.